Olá pessoal, tudo bem? Fernando Vargas do canal Fala Contador. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre MEI, microempreendedor individual, né? Que tipo de empresa é essa? É uma empresa? É um autônomo? Né? Quais os limites? Quem pode ser? Quem não pode ser? Estourei o MEI e agora? Né? Então a gente vai começar a pautar algumas características de quem resolveu ou vai resolver empreender utilizando esse método, né? Essa forma, esse tipo jurídico que é o MEI, tá? Então assim, ó, só para dar uma contextualizada, o MEI ele foi criado lá em 2008, 2008, é antigo, tá? Então assim, ele nasceu na verdade com uma forma de regularizar as pessoas que estavam empreendendo de forma autônoma, de forma irregular, né? O que acontecia antes do MEI? A pessoa era um autônomo e acabava não pagando INSS, não pagava os impostos federais, estaduais e municipais. Por menor que seja, as pessoas acabavam não pagando, né? Então, vamos só dar um exemplo assim. Se você era autônomo ou ainda é autônomo, mas não tem MEI, a possibilidade que você tem de contribuir para o seu INSS é sobre 11 ou 20% do salário mínimo, né? No mínimo mais de R$ 100. Né? Ah, sou autônomo, não quero registrar MEI e quero pagar um INSS sobre 11%, vai dar mais de R$ 100. Tá? Ah, vou pagar sobre 20% por tempo de contribuição, vai dar mais de R$ 200. Tá? Então, o que acontece? Ficava muito caro. O pessoal queria contribuir, mas ficava caro. Então, o que tinha? Nós tínhamos uma atividade informal muito grande no nosso país. Aí o governo foi lá, fez os seus estudos tributários e tudo mais e resolveu criar a MEI, que é um processo simplificado, né, de registro. E criou a MEI, o pessoal começou a contribuir com 40 e poucos reais, hoje está em 50 e poucos reais, mas aí a base de contribuição aumentou. Muito mais pessoas começaram a contribuir, né? E quando a base aumenta, o topo lá em cima das contribuições do caixa, do cash, no caixa do governo, começou a aumentar. Ficou mais simples, ficou menos burocrático, até a propriamente a abertura do MEI, né? Se faz pela internet, depois se vai na prefeitura pegar os alvarás se necessário, né? Então essa que foi a grande sacada do governo com o MEI, né? Aí junto com isso também veio a questão de tirar o pessoal da informalidade. Então, por exemplo, você era autônomo, trabalhava no seu negócio, né? Vendedor ambulante, enfim, várias atividades como autônomo. As pessoas não tinham nem maquininha de cartão de crédito. Era difícil. Para você ter uma maquininha de cartão de crédito naquela época, você tinha que ser um profissional liberal, comprovar renda para o banco, para daí conseguir. Claro, nós não tínhamos esse boom digital hoje, nós não tínhamos bancos digitais, era outra realidade, tá? Mas enfim, o MEI nasceu nesse meio tempo, tá? Bom, hoje o MEI, Fernando, beleza? Entendi o universo do MEI, entendi o porquê que ele foi criado, tá, ok, segue. E agora, o que eu faço, né? Eu posso ser MEI, não posso ser MEI? Bom, pessoal, seguinte, o MEI ele nasceu com aquela situação que eu expliquei ali, né? Mas a essência dele é para regularizar micro e pequenos empreendedores, tá? Daí tu vai dizer assim, Fernando, olha só, eu tenho uma oficina mecânica aqui com 2, 3 pessoas, mas eu quero abrir um MEI. Não dá, não dá. O MEI é para uma coisa pequena, ou talvez um negócio que vai começar, mas que no início tu não quer gastar muito, não tem muita grana para investir, é uma coisa mais embrionária, né? Aí tu começa a trabalhar com essa situação, começa a fazer devagarinho com o MEI, vai escalonando, vai pegando velocidade e aí tu troca o MEI, migra para o simples ou sai do simples de acordo com a necessidade, tá? Então, todas as atividades podem ser MEI? Não, não são todas, tá? Tá, Fernando, mas eu sou aqui um dentista, posso ser MEI? Não, não pode. Mas tu falou que quando eu começo eu posso. Sim, quando você começa, sim.
mas tem algumas atividades que são impeditivas ao MEI, tá? Basicamente são as atividades regulamentadas, aquelas que precisam ter registro profissional para exercer, para serem exercidas, tá? Então, a gente vai analisar, vai ver no portal do MEI, né, várias atividades que são impeditivas ao MEI. Basicamente são as atividades que têm regulamentação profissional. Essas atividades não podem ser exercidas com o intermédio do MEI, certo? Tá, mas qual que eu posso, qual que eu não posso? Bom, daí nós vamos abrir esse vídeo aqui, sei lá, uma hora e pouca, tá? Então a gente tem que entender esse conceito. O MEI é para o microempreendedor individual, basicamente aquela pessoa que é um autônomo. Mas eu posso ter uma loja no MEI, eu não sou autônomo, eu tenho uma loja. Pode, não tem problema nenhum, tá? Só que daí a tua atividade está permitida. Nós temos que olhar daí o faturamento do teu negócio. Então, basicamente assim, para ser MEI, tem que observar a atividade, se é permitida ou não, né? O faturamento, se o teu limite de faturamento está dentro do MEI ou não. Observar também que tu tem um limite de funcionários no MEI e se tu é sócio ou não de outra empresa, tá? Seriam esses 4 quesitos aqui para a gente observar. A atividade, foi o que a gente comentou antes. Faturamento é o seguinte, é R$81 mil por ano. Então, num período de 12 meses, tu pode faturar R$81 mil. Se tu registrou o teu MEI no meio do ano, é proporcional. Tem que pegar os 81 do ano inteiro, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses que tu registrou, certo? Então, 81 no ano. Tá, aí a gente fala em média mês de R$6.750. Fernando, seguinte, registrei na empresa lá em janeiro. Janeiro, fevereiro e março não faturei nada, mas em abril teve um pico de 20 mil. Vou sair fora da MEI? Não vai sair fora da MEI, tá? Se tu manter o total no ano de 81 mil reais, você não sai fora da MEI, tá? Fernando, registrei a empresa em janeiro e até junho não faturei nada, mas em junho eu tirei 80 mil reais. Vou sair da MEI. Se tu não faturar mais nada até o final do ano, você não sai da MEI. A problemática é a seguinte, você deu esse pico de faturamento, possivelmente você vai dar mais um pico ou vai ter mais um faturamentinho e aí você sai fora da MEI, tá? Então tem que observar limite de faturamento, certo? A outra questão que eu falei é sobre funcionários. Bom, eu montei a minha MEI aqui, a minha atividade é permitida, tá tudo certo, o limite de faturamento não vai passar os 81 mil reais e eu vou precisar de funcionário. Como é que eu faço? Tá? Essa parte trabalhista e previdenciária é igual como se fosse em qualquer outra empresa. Claro, como se fosse dentro do Simples, não tem os encargos tributários, né? Não tem o INSS pesado sobre a folha, tá? É como se fosse do Simples, mas sim, tem que observar, tem que ver se tem salubridade, se não tem salubridade, PCMSO, PPRA, décimo, férias, todos os direitos trabalhistas, mas tem que cuidar um detalhe. Qual é um detalhe? A lei do MEI diz que esse funcionário que tu vai ter dentro da tua empresa, ele tem que ganhar dentro de 2 limites, tá? Ou ele tem que ganhar um salário mínimo nacional, ou ele tem que ganhar dentro do piso regional da categoria, tá? Então, por exemplo, você tem um comércio, né? Tem um comércio lá na sua cidade, registrou um MEI, tá dentro, tá tudo certo, né? E aconteceu o seguinte, o meu piso regional do meu sindicato do comércio aqui é R$ 1.200. O nosso piso regional hoje, o nosso salário mínimo regional hoje é R$ 1.045. Tá? Então, 1.045 para 1.200 do piso, eu vou pagar os 1.200. Ok, tu pode pagar esse aqui ou esse aqui. Mas como você tem o piso regional, tem um sindicato da tua classe, você tem que respeitar esse piso de 1.200. A problemática, sabe aonde está? A problemática é o seguinte, você vai dizer assim, não, mas essa pessoa é uma excelente vendedora, né? Ela, olha, eu vou trazer ela para crescer o meu negócio,
para ela trazer cliente, para ela atrair cliente, enfim, ela tem várias características que fazem com que ela ganhe mais do que esse valor. Eu não vou pagar o piso para ela, eu vou pagar mais que o piso. Eu combinei com essa funcionária R$ 1.500, mas o piso é R$ 1.200, tá? Então você não pode pagar mais que o piso. Você pode pagar no máximo o piso. Fernando, mas não é justo. Não, mas a lei diz do MEI que você pode contratar funcionário desde que seja no salário mínimo nacional ou o piso regional da categoria. Não pode ser mais. Ah, mas eu quero pagar mais. Vai ter que desenquadrar do MEI. Tá? Então é um pré-requisito para ser MEI, certo? A outra situação é se você é sócio de uma outra empresa. Tá? Então vamos pensar o seguinte cenário. Ah, eu estou aqui, eu vou abrir a mesma loja, né, e quero abrir como MEI. Mas lá no passado remoto, lá na outra vida, né, eu era sócia, eu era sócio do meu pai, eu era sócio de não sei quem, e aquela empresa está inativa por outras questões, ou aquela empresa eu emprestei meu nome para minha mãe para entrar como sócio numa sociedade X, né, ou sei lá, meu pai precisou. Mas, olha, situações não faltam, tá? Então, se você é sócio de um CNPJ inativo ou ativo, você não pode ser MEI, tá? Não tem como ser. Até inclusive quando tu vai entrar no sistema do MEI e vai pedir a viabilidade e vai solicitar, se tiver casado as informações lá no QSA da Receita Federal, ele vai impedir. Ele não vai deixar você seguir com o registro do MEI, tá? Então, se você é sócio de uma empresa, você não pode ter um registro do MEI no seu nome, tá? Então, são essas 4 situações que a gente abordou aqui. A primeira, a atividade, se a tua atividade é permitida ou não. A segunda, a questão do faturamento, R$ 81 mil no ano. A terceira, a questão dos funcionários, do funcionário, é um só, não pode ter mais de um funcionário só. E a quarta questão de ser sócio ou não em outras empresas e outros negócios, tá? Eu vou abrir um outro parênteses, que é o seguinte. Já chequei essas 4 situações e estou trabalhando na MEI, tá tudo certo e tal. E aconteceu uma situação lá que eu estourei o faturamento. Eu ultrapassei os R$ 81 mil. O que eu faço? Eu estou com uma empresa X, estou com uma atividade tal e ultrapassei o faturamento. Como é que eu faço? Tá? Nós temos hoje, basicamente assim, 2 regras para a questão de ultrapassar o faturamento do MEI. Tá? Primeira regra é o seguinte, se você ultrapassar esse faturamento no montante de até 20%, R$ 81 mil mais 20%, R$ 91.200, tá? Então, se você passou esse faturamento e atingiu no máximo R$ 91.200, você ainda pode ficar no MEI, desde que, tá? Então, aqui tem o ano corrente, tá? Esse período aqui é o ano corrente. Você ultrapassou o faturamento aqui, 81 mil aqui. E aqui um pouquinho mais você passou os 81, mas não ultrapassou os 20%. Bateu 90 mil, não passou 91.200, tá? Se você ficar até o final do ano nos 81 mais os 20%, você pode ficar como MEI até o final do ano, tá? Fernando, mas não é 81, tá certo, é 81, tá? Só que o que acontece? Essa diferença dos 81 aqui, né, para esses 91.200, essa diferença aqui você vai pagar uma complementação. Vai pagar um DAS, uma guia lá do Simples Nacional, para complementar esses R$ 10.200. Você vai complementar esse valor, vai pagar na tabela do Simples, tudo certo. Qual é a punição que a sua empresa, que o seu CNPJ, que o seu MEI vai ter por ter ultrapassado esses 81 mil? Vai pagar o imposto, beleza? Mas você vai desenquadrar do MEI. Quando você vai desenquadrar do MEI? Com efeitos a partir do próximo calendário fiscal. Então, durante esse ano aqui, você ficou como MEI,
ultrapassou, e nesse ano aqui, você vai ser simples, ou vai ser lucro presumido, mas o fato é que você não pode mais ser MEI, tá? Então, nós temos três situações: a pessoa que faturou até 81 mil, a pessoa que ultrapassou os 81 mil, mas não ultrapassou os 20%, então 81 mil, 91.200, e aquele que passou os 91.200, tá? Se você passar os 91.200, você tem que voltar a fita. Essa é antiga, né? Volta a fita. Você vai ter que voltar o jogo, tá? Você vai ter que excluir esse seu MEI por excesso de receita, e ele vai voltar retroativo ao início do ano ou ao início do registro da tua empresa, tá? Então, tô pensando na ideia que você registrou já em janeiro, tá? Se você tem um limite de 81, não é proporcional. Tá trabalhando. Passou 81. Tá nos 91.200. Passou. Se passou isso aqui, você vai voltar em janeiro, ofertar todas essas receitas mensais na tabela do Simples, fazer Simples Nacional, fazer GFIP, fazer as declarações pertinentes, fazer tudo o que precisa como se fosse uma empresa normal do Simples, tá? O que eu quero dizer para vocês assim? Começaram sendo MEI, observou as 4 restrições, os 4 fundamentos para serem MEI, tá? Todos eles atenderam o quesito, tá tudo certo. O que a gente mais quer nas nossas empresas e nos nossos negócios? Nós queremos prosperar. Nós queremos prosperar cada vez mais, certo? Então, assim, fica meio contraditório frear faturamento. Ninguém quer frear faturamento. Você está vendendo lá, você fez um lançamento, você está vendendo um produto, está vendendo um serviço, e você vai dizer assim: eu vou frear meu faturamento porque eu não posso sair da MEI. Não, vamos para frente, vamos acelerar. Se eu passei dos 91, não, agora eu tenho que alcançar 150. Agora eu tenho que alcançar 200, porque tem que pagar a conta, né? Vamos crescer, vamos progredir, né? Então o que acontece? Pensa nessas 3 opções: até 81, até 91.200 e acima de 91.200. Aqui ainda você é MEI, 81, né? É durante o ano, passou o ano, continua MEI, tá tudo certo. 91.200, você é MEI, passou os 81, bateu os 91, né? Você paga o adicional e no próximo ano vira, sai do MEI. Você passou durante o ano 91.200, ultrapassou aqui durante o ano, tá? O que você faz? Você volta o jogo. Volta para o início do ano e faz tudo como sendo simples. A sua carga tributária vai aumentar. Óbvio que vai aumentar. Mas é coisa do jogo. Só vai aumentar porque você vendeu. Aí faz a engenharia reversa. Qual a engenharia reversa? Se esse aumento tributário, se esse aumento de custo, ele vai pagar a conta ou não, tá? O Fernando está defendendo a ideia que a gente tem que sair do MEI e tem que abrir Simples. Gente, eu estou defendendo a ideia que a gente tem que progredir e prosperar, tá? Agora a gente tem que ver se esse progredir e prosperar vai pagar a conta, né? Então nem sempre a empresa que mais fatura é aquela que mais tem rentabilidade. Você tem que observar essa situação. Não, o meu negócio faturava 100 mil reais e o meu negócio agora fatura 300 mil reais. Cara, quanto tem de rentabilidade? Qual é a tua margem de lucro? Não, com 300 mil eu estou ganhando aí 20 mil reais por mês. Estou ganhando muito dinheiro, 20 mil reais. E quanto tu ganhava com 100? Não, com 100 eu ganhava ali 12, 13. Mas a tua rentabilidade perante o risco, com 12, 13 eu tinha muito mais rentabilidade do que com 20 em 300. Né? Então tem que observar essa parte aí. Tá? Então, sobre limite do mês, sobre quem pode ser MEI, sobre limite de faturamento, funcionário, a questão de é sócio na tua empresa ou não é, basicamente a gente tentou dar uma pincelada e passar o universo do MEI, os aspectos fiscais, contábeis e tributários, tá? Basicamente seria isso. O que fica de dica, tá? Observa bem, vê se tu te enquadra nessas questões, nesses pré-requisitos, né?
Tendo dúvida, segue o nosso canal, acompanha nosso conteúdo, marca a gente lá nas redes sociais, curte as nossas páginas, as nossas mídias, tá? E acompanhe que vai ter bastante coisa interessante, bastante conteúdo, né? E a nossa missão é ajudar esses empreendedores a ter sucesso nos seus negócios, ou ao menos correr menos risco possível, né? Então, não tem como ter essa excelência no meu negócio. Nossa, aí é fora da curva, é um unicórnio, né? Cara, calma, vamos olhar os riscos do teu negócio, vamos analisar, pé no chão, tá? Eu gosto sempre de passar isso, existe um universo, você está dentro do universo, você tem que olhar as possibilidades e os riscos, né? Então, enfim, é legal que possamos passar esse conteúdo, dividir esse conhecimento. E se um pouquinho disso aqui já te ajudou, é muito importante para nós, tá? Um abraço e até mais!